É hoje o nosso convidado, o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. Hoje temos o caso Raríssimas na imprensa. Aliás, este é um assunto que tem sido destaque nos últimos dias. Mas hoje porque o Ministro Vieira da Silva vai à Assembleia da República dar explicações sobre este caso e pedem-se mesmo mais explicações ao Ministro porque as que foram dadas até agora parecem não chegar. Não são suficientes, porque há algumas questões que ainda parecem relevantes, não só do ponto de vista do jogo político, e esse é perfeitamente legítimo, mas também da curiosidade popular perante a atenção mediática que tem sido dado a esta matéria. Nomeadamente um aspecto em particular, o facto de o Ministro Vieira da Silva ter dito que desconhecia de todo qualquer irregularidade no funcionamento dessa instituição. Ora, declarações posteriores da ex-presidente da instituição Raríssimas mostravam que em julho teria havido uma reunião dessa presidente com o Ministro Vieira da Silva, onde teria sido feita a denúncia de um desvio de fundos feito, alegadamente, por uma vice-presidente dessa instituição. Ora, isso não se entende, isto é, como é que o Ministro teria sido lembrado, teria sido avisado desse desvio de fundos, dizendo que desconhecia qualquer gestão danosa. Pode ser apenas uma questão de semântica, de resto essa aí é a questão que o Jornal Público coloca no seu editorial, dizendo, será que há aqui apenas uma questão de semântica? Será que não é gestão danosa um desvio de fundos? Ou, na verdade, o Ministro não foi completamente transparente nessas declarações? Não me parece que haja aqui nenhum risco político, isto é, não está, quanto a mim, em causa a possibilidade de admissão de Vieira da Silva. Ele é um Ministro demasiado importante neste puzzle governativo e, por outro lado, não me parece haver provas suficientes para imputar alguma cumplicidade, em todo este caso, ao responsável governativo. Ainda assim, há esclarecimentos que, quer do ponto de vista parlamentar, quer do ponto de vista mediático, certamente hoje Vieira da Silva terá que esclarecer de uma vez por todas. Mas este caso não pode fragilizar o Ministro nesta altura? Já o fragilizou. Eu acho que ele ficou claramente afetado na sua imagem, independentemente dos esclarecimentos que vier hoje a dar. Agora, também é verdade que aos olhos de quem assistiu e acompanhou este processo, se percebe também que esse envolvimento mais direto do Ministro não terá existido aqui. Não estamos, nem de perto nem de longe, ao mesmo nível daquilo que notámos e percebemos que existia relativamente ao ex-secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado. E, portanto, não há aqui esse género de relacionamento mais direto. Ainda assim, este caso já fez danos na imagem do Governo e agora estamos apenas já numa fase de gestão desses mesmos danos e de tentar controlar a crise que, se eventualmente com novos dados vier a mostrar maior envolvimento, nomeadamente por parte de Vieira da Silva, terá aí sim mais repercussões políticas. As explicações de hoje podem inverter a situação ou já não há nada a fazer relativamente a esse beliscar da imagem do Governo? Eu acho que aí já não haverá muito a fazer. Agora, claramente, há aqui a necessidade de estancar de uma vez por todas qualquer suspeita de maior envolvimento do Ministro relativamente a esta matéria, nomeadamente em relação a uma coisa que as pessoas consideram muito importante, que é a fiscalização sobre este género de organizações. Já percebemos que essa fiscalização não funcionou da melhor maneira, até porque só depois de uma denúncia é que foram detectadas essas irregularidades. Como o próprio Presidente da República já o disse, teria sido melhor que não tivesse sido assim. Antes da própria denúncia, o sistema de fiscalização tivesse detectado ilegalidades, irregularidades no funcionamento das instituições, mas já que isso não aconteceu, pelo menos que perante denúncias, como eventualmente terá acontecido, que os mecanismos de reação política tivessem sido mais eficazes. É isso que Vieira da Silva hoje terá que esclarecer um pouco melhor. Falamos também de Pedro Santana Lopes, candidato à presidência do PSD. Pedro Santana Lopes, que apresentou o programa para a liderança dos sociais-democratas, e o que sobressai mais hoje é o facto de recusar acordos com o Governo até 2019. Sim, em particular porque há um aspecto que está, antes de todos, em causa perante esse entendimento, que é a questão da descentralização do aparelho do Estado. Essa aí é uma questão que ficou sobretudo em foco depois do caso Infarmed, em que se perguntava porque é que alguns dos organismos do Estado continuavam a ser centralizados em Lisboa. A resposta do Governo na altura, e pareceu-me eficaz, foi de dar um sinal de que, na verdade, havia aqui um esforço de tentar descentralizar esses mesmos serviços.
Isso acompanhado também pela campanha para as eleições autárquicas, onde uma das matérias em que o Governo fez, digamos assim, a questão de estar muito presente foi nessa aposta de transferir mais competências para as autarquias, permitir que houvesse maior controlo da máquina do Estado, não apenas a partir de Lisboa, mas a partir das diferentes regiões do país. Ora, essa é uma das questões que o Governo queria levar para o Parlamento no tal acordo mais alargado e que envolvesse também o PSD. A resposta de um dos candidatos à liderança do PSD, Pedro Santana Lopes, é de que não há, pelo menos até às próximas eleições legislativas, nenhuma possibilidade de entendimento, portanto, deixando essa questão de fora. Agora, há aqui um contexto que convém explicar, que é, nesta contenda para a liderança do PSD, uma das questões que está a ser discutida é exatamente a maior ou menor proximidade dos candidatos em relação a António Costa. E uma das acusações veladas que tem sido lançada, nomeadamente a Rui Rio, é de que ele eventualmente estaria a preparar um entendimento para a criação de uma espécie de bloco central em que PSD e PS se entenderiam sobre algumas matérias. Um dos trunfos do seu adversário, Pedro Santana Lopes, é exatamente o de dizer não, com este Partido Socialista não há nenhuma possibilidade de entendimento. E eu penso que, em parte, esta afirmação do candidato à liderança do PSD vem nesse sentido, de tentar mostrar uma diferença relativamente a Rui Rio no que diz respeito ao entendimento entre os dois partidos, nomeadamente sobre estas questões mais centrais. A apreciação que os militantes irão fazer disto, penso que será uma das variáveis importantes para sabermos o resultado das eleições diretas que vão acontecer no início do ano. Ricardo, hoje falamos também sobre imigração, isto porque no ano passado atingiu valores mais baixos em 5 anos, foi feito estudo desde 2012 até o ano passado. De qualquer das formas, a imigração continua. Sim. E será difícil retomar os números antes da crise, não é? Sim, há aqui vários pontos que é preciso ter em conta quando estamos a fazer esta percepção, ou obter esta percepção sobre esta matéria. O primeiro deles é sobre que tipo de imigração estamos a falar, uma imigração qualificada ou menos qualificada. E aqui os números deste observatório são muito claros. Continua a ser a imigração não qualificada aquela que prepondera quando os portugueses saem do país, o que significa que também em muitas situações estes portugueses não saem porque basicamente querem ir trabalhar para o outro lado, mas porque precisam de ir trabalhar para o outro lado, não encontrando em Portugal condições para exercer a sua profissão. E este, digamos assim, é o lado negativo desta imigração, porque se fosse a outra, aquela que decorre da globalização, do facto de as pessoas agora terem muito mais mobilidade, eu acho que esse aspecto até é positivo. Agora, quando decorre de uma necessidade, porque o próprio país não lhes dá condições para trabalhar, aí estamos a falar de um género de imigração bem mais complicada. Até porque, esta reportagem do Público fala disso mesmo alguns destes qualificados que vão trabalhar para outros países em condições bem melhores, mostram vontade de regressar, dizendo que só não regressam porque não têm em Portugal condições idênticas àquelas que encontram noutros países. E esse é o aspecto que me parece aqui preocupante. Agora, passada esta crise financeira que atingiu Portugal, sobretudo nos anos da chamada intervenção da Troika, começa-se a estabilizar um pouco estes números. Embora, como esta reportagem também diz, só quando começar também a haver uma afetação económica nos países que recebem estes imigrantes é que se poderá eventualmente voltar aos números que tínhamos antes. E temos já uma diminuição para Angola e para o Reino Unido por causa dos problemas dos países. Por causa desses problemas, por causa do Brexit, ou por causa, no caso de Angola, também a dificuldade de depois de voltar a trazer dinheiro para Portugal. Enfim, há aqui uma série de circunstâncias que, eventualmente, nos próximos anos podem equilibrar um pouco estes números relativamente a uma questão que afeta Portugal já há várias décadas. Ricardo, muito obrigado. Obrigado.